Ouvir a Justiça de hoje é sobre o direito sistêmico, o uso da constelação sistêmica na solução dos conflitos judiciais. Nossos convidados, o juiz Cleiton Rosa de Rezende, que é coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, e a bacharel em Direito, consteladora do Sejusc de Belo Horizonte e Contagem, Andréia Evaristo Coelho da Rocha. Lembrando que o Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, Solução de Conflitos e Cidadania. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E a notícia é a seguinte: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais regulamentou no final de março o uso das constelações sistêmicas no Judiciário Mineiro. E eu começo perguntando para o senhor, doutor Cleiton, o que são essas constelações e por que o Judiciário as adotou? Olá, Carlos. Olá, Andréia. As constelações sistêmicas surgiram de uma experiência de um alemão, Bert Hellinger. Ele criou um método muito original para fazer terapias, mas deste método surgiu uma filosofia muito ampla, muito completa. E dessa filosofia nós podemos tirar vários princípios, vários ensinamentos. Essa filosofia, vamos dizer assim, que surgiram das constelações sistêmicas, ela tem sido empregada no judiciário já com algum sucesso. Primeiro que fez a primeira iniciativa de utilização das constelações no judiciário foi o juiz do estado da Bahia, chamado Sam Storr, em 2010, e de lá para cá, a utilização das constelações como ferramenta para auxiliar a resolução de conflitos tem crescido a cada dia mais. Tanto é que o juiz criou um termo chamado direito sistêmico, que é para dizer da utilização das constelações no judiciário e na solução de conflitos. Quer dizer, pelo que o senhor falou, eram pontuais. Agora, oficialmente, em toda Minas Gerais, em todos os Sejuscs, não é isso? Exatamente. O que foi feito pelo NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos de Resolução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Minas, foi apenas reconhecer que a prática pode ser utilizada na resolução de conflitos. De certa forma, alguém já utilizava isto, né? Nós devemos, inclusive, apontar, né, que a Andréia Evaristo Rocha, com a juíza de contagem, a doutora Cristiana Mota, da primeira vara de família, já estavam utilizando essa ferramenta, e em Belo Horizonte nós passamos a utilizar a ferramenta logo em seguida, e eu sei de algumas comarcas no estado de Minas Gerais que também têm algum trabalho com as constelações. Eu sei que Ipatinga tem esse trabalho, e algumas comarcas, alguns trabalhos pontuais. Como você disse, Carlos, o que foi feito pelo NUPEMEC foi apenas reconhecer que a constelação pode ser utilizada como uma ferramenta auxiliar nos métodos autocompositivos e fixou algumas diretrizes para o Sejusc ou a comarca que quiser utilizar da ferramenta, para que ele possa saber como lidar, né? Como montar ali um projeto, uma iniciativa, alguma coisa que ele possa fazer utilizando essa ferramenta. Doutor André, quer dizer que a senhora vamos dizer assim, uma pioneira, está desde o começo, né, das constelações do judiciário. Como que essa terapia ajuda nos processos judiciais? Bom, a nossa experiência é que quando nós estamos na justiça e as pessoas elas trazem uma demanda, o que nós observamos no decorrer, né, das questões, dos processos que chegam no judiciário, há uma demanda que ela está embasada em sentimentos, em emoções, em dores mais sutis, e que o processo, o papel tal como não vai ser suficiente para abarcar aquela demanda. Isso é uma percepção de todos os profissionais, desde os juízes, os procuradores, os promotores. Então, tem situações, eu não sei se, né, hoje a gente não pode trazer nome por causa do sigilo, mas a doutora Cristiana já me autorizou um ou outro exemplo, assim, superficial, e se for possível eu falo isso para vocês. Mas o que acontece? A justiça ela é mais acessível às pessoas do que as terapias. Então, muitas vezes, existem algumas situações que as pessoas procuram a justiça, mas quando tem um diálogo, quando tem uma escuta sistêmica, quando tem um observar, essas pessoas, algumas estão predispostas a ouvir
e a movimentar e a olhar o próprio processo, a própria lide, o próprio conflito através de um outro olhar. Doutor Cleiton, em quais áreas do direito é possível usar as constelações? Carlos, nós podemos dizer que as constelações ela pode ser aplicada em praticamente tudo. Ela tem sido utilizada muito nas áreas de família, porque, como a Andrea disse, os conflitos de família, eles não têm nada de jurídico. Eles são muito mais afetivos, emocionais, psicológicos, sociológicos. Então, nas varas de família, ele tem, parece, um efeito maior. Mas ele pode ser usado na vara criminal, por exemplo, na execução penal, para que o condenado, né, a pessoa que está ali já sofrendo uma pena, ele possa rever as suas ações e ver por que ele está ligado naquele círculo de violência e criminalidade. Ele pode ser usado, por exemplo, para a solução de questões empresariais, nas varas empresariais, porque as percepções que o Bert Hellinger percebeu para o sistema familiar valem para os sistemas organizacionais. Ele pode ser utilizado praticamente em todas as áreas do direito, né? Porque sempre terá alguma coisa sistêmica, e aí as questões que vêm para o judiciário são questões jurídicas, mas que muitas das vezes o conflito tem uma causa que é sistêmica. Se você olhar a causa sistêmica, provavelmente você resolve o conflito jurídico. Então, você pode trazer a ferramenta para isso. No Distrito Federal também tem menores infratores, tem endividamento, que é muito interessante, né? Então, tem um leque muito grande aí para poder utilizar. Doutor André, por que usa esse termo sistêmico? Constelação sistêmica. Tá. Tem a ver até com aquela primeira fala minha. Quando a gente fala sistêmico, nós não vamos olhar uma questão só do indivíduo, só aquela pessoa que traz uma questão. Vamos pegar no caso de alienação parental, por exemplo, né? Não é uma questão só de você excluir alguém que faz parte. Por exemplo, um filho, ele nunca vai deixar de ter uma mãe e nunca vai deixar de ter um pai. E atrás dessa mãe, atrás desse pai, tem avós, tem bisavós, tem tataravós. Então, tem um leque aí de informação, de transgeracionalidade que faz parte dessa pessoa. Então, o sistêmico é que ele não olha um fato isolado. Ele vai olhar numa totalidade, ele vai ampliar essa visão. E isso que é algo muito especial na constelação. E causa um impacto muito grande. Assim, doutor Cleiton, como que essa ferramenta é usada em termos de conciliação e mediação? Tecnicamente, como é que faz isso? Se eu quiser até dar um exemplo, seria interessante, né? Tá, Área de então, família. Aproveitando essa sua pergunta, até para a gente poder linkar com o motivo da regulamentação. Porque, a princípio, a constelação ela surgiu como uma técnica terapêutica. O grande questionamento, o que uma técnica terapêutica tem a ver com justiça, com judiciário? Exatamente. Como fazer esse casamento? Então, essa foi uma das grandes perguntas que eu me fazia desde o início que eu comecei a trabalhar no treinamento de constelação, que eu busquei as constelações de alguma forma para poder entender como ela poderia auxiliar no meu trabalho. Isso já tem algum tempo que a gente está fazendo essas pesquisas. E aí, eu fui, aos poucos, consolidando a percepção de que, para utilizar a ferramenta, eu preciso que as partes estejam disponíveis para um método autocompositivo. Então, é importante destacar que, desde 2010, o CNJ incentiva os tribunais a trabalharem tratamentos adequados dos conflitos. Tratamento adequado quer dizer, eu tenho que buscar uma ferramenta que eu consiga resolver aquele conflito de maneira rápida e efetiva. E, para ser adequado, eu preciso de lançar mão de ferramentas. Então, o que eu percebi nesse trabalho? Né? Desde o momento em que eu comecei a ter o contato com as constelações, e nós levamos isso para o Sejusc de Belo Horizonte, na verdade, eu cheguei no Sejusc, já tinha, né? E nós passamos a trabalhar isso mais efetivamente, foi simplesmente dizer que, para que as pessoas possam ter a oportunidade de olhar as questões do conflito sistemicamente, elas precisam, pelo menos, estarem disponíveis para a autocomposição. Participar de uma conciliação, de uma mediação, de uma prática restaurativa. Algumas dessas técnicas são casadas à constelação e podem ampliar a efetividade da solução.
Doutor André, eu gostaria de um exemplo, assim, bem sintético, né? Um exemplo no caso de direito de família, né? Como que se trabalha isso, essa constelação de direito de família? Alguém está disposto a essa composição? Como é que é feito esse trabalho? Isso é primordial, ela não é obrigatória, né? Ela é oferecida, e se eles aceitarem, os advogados apoiarem também, isso é muito importante. Mas e ela pode ser aplicada de diversas maneiras, como o doutor Cleito falou, a gente não vai reproduzir o que nós podemos atuar no SET terapêutico no judiciário. O judiciário, a gente vai fazer uma adaptação, eu diria que é uma cirurgia a laser, né, em pouco tempo, rapidamente, mas a gente tem um olhar, uma escuta sistêmica, uma observação, tem uma apresentação, uma introdução. E o que eu vou falar bem rapidamente sobre um exemplo, nessa introdução, houve um momento em que eu estava conversando, né, nesse momento, quando eu converso lá em Contagem, está todo mundo, tá os advogados, tá os voluntários, tá as partes, é um momento que é coletivo e depois isso é separado. Então, nesse momento, ao explicar um pouco o que era a constelação e falar sobre o que a justiça estava fazendo, por que nós estávamos ali, e algumas dinâmicas inconscientes que acontecem, duas mulheres, elas começaram a ficar muito emocionadas e a chorar. Então, quando eu fiz a conversa, depois eu nem precisei realmente aplicar a técnica, porque elas ali reconheceram e deram respeito uma à outra. E aí o juiz comentou que ele ficou muito encantado, porque quando elas chegavam na sala deles, a postura era de nem olhar uma para a outra, e tinham que sentar muito longe. Elas já entraram numa percepção diferente só enquanto eu introduzi o assunto, e quando eu fiz o movimento, uma falou assim, elas queriam a guarda, uma era a mãe e a cunhada. O irmão da cunhada, ele faleceu. Na época que isso aconteceu, eles acusaram muito essa mãe, ela afasta dessa família. Essa cunhada gostava muito desse irmão que morreu, então ela queria ver os sobrinhos. Então, ela fala assim, quando eu começo a segunda parte, que é entre eu e elas, ela fala assim, a cunhada, olha, para mim está tudo bem, porque eu queria saber se os meus sobrinhos estavam bem. E eu vi que eles estão sendo bem cuidados. E aí, quando eu conversei com a mãe, ela falou assim, não, mas agora eu também estou me sentindo diferente. E aí, elas se abraçaram, elas começaram a chorar, elas se abraçaram. E aí eu fiz algumas falas ali né, essa mãe, ela foi muito criticada, acusada até de ter facilitado essa morte, e isso afastou. Mas havia uma grande emoção, um grande sentimento, e elas se reaproximaram ali só nesse movimento da explicação de como é que funcionava a técnica. Só para encerrar esse bloco, para esclarecer, com quem ficou a guarda? Não, a guarda continuou com a mãe. Tá? Ela estava pedindo guarda e pedindo direito de visitação. Elas acordaram isso. E a cunhada, que estava reivindicando, ela falou assim, para mim agora está tudo bem, eu queria saber se os meus sobrinhos estavam bem cuidados. E a partir disso também a mãe liberou as visitações lá na família que é a avó e dos sobrinhos. Foi um momento muito bonito e muito espontâneo. Mas elas não podiam se olhar. O juiz ele veio conversar comigo também e falou assim, o que aconteceu? Porque elas chegavam como se fosse um ringue, elas não se aproximavam nem sequer se olhavam. E quando falava, era com muita agressividade. Foi um movimento muito, muito importante, né? E muito forte. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais regulamentou no final de março o uso das constelações sistêmicas no Judiciário Mineiro. Participa do programa o juiz Cleiton Rosa de Rezende, que é o coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, e a bacharel em Direito, consteladora no Sejusc de Belo Horizonte Contagem, Andréa Evaristo Coelho Rocha. Doutor Cleiton, eu queria que o senhor explicasse o seguinte, a constelação é possível fazer com uma pessoa só ou tem que ser em grupo? Ela é sigilosa,
ela é aberta? Essas informações gerais. O desenvolvedor da técnica ele percebeu que é interessante você fazer como terapia de grupo, mas é possível também, ao longo das experiências, né, com a técnica, que é possível você fazer ela a partir de um atendimento individual, só o facilitador e a parte, né, no atendimento individual, que você consegue perceber as mesmas informações da mesma maneira que você faria em grupo. Então, a questão do grupo, quando você vai usar uma constelação no judiciário, por exemplo, que você vai fazer isso em grupo, nós precisamos preservar a intimidade das partes que vão ali com o seu processo. Então, todas as pessoas que vão participar daquela constelação no judiciário, eles precisam, e isso é uma regra que da portaria, né, que saiu aí regulamentando, as pessoas que vão participar vão precisar de assinar um termo de confidencialidade, porque o que acontece ali durante a terapia, o trabalho, a constelação em si, precisa de ficar ali para preservar a intimidade das pessoas. E para que a pessoa possa, inclusive, participar, ela também tem que dar o consentimento. Não, eu estou disponível a participar da forma com a representação de grupos. Não, eu não quero grupo, eu gostaria de fazer um atendimento individualizado. A gente também dá essa oportunidade para ele escolher que tipo de atendimento que ele quer. A gente também tem a possibilidade de trabalhar o casal numa mesma constelação ou fazer constelações separadas para o marido e uma outra para a mulher, de modo que cada um possa olhar para as suas questões sem, logicamente, interferir, né, na intimidade do outro. Doutor André, eu apresentei a senhora como consteladora, mas significa facilitadora? É isso mesmo o termo? Consteladora, facilitadora ou não? Não tem uma denominação. Eu falo consteladora, mas eu uso muito terapeuta sistêmica. É o que eu uso mais. Mas não tem ainda, né? Porque, inclusive, até foi muito bom esse movimento aí que iniciou lá com a doutora Cristiana e que o doutor Cleito deu prosseguimento, né, e essa regulamentação, mas a gente tem aí, pela Associação Brasileira também, alguns projetos, um deles é de regulamentar a profissão do constelador, mas aí não tem o termo. Então, a gente falou consteladora familiar ou terapeuta sistêmico. Mas então quer dizer que não está regulamentado, doutor Cleito, a profissão do facilitador? Não, a profissão não. Ainda não. Para considerar como profissão facilitador de constelação, constelador, terapeuta sistêmico, não existe uma regulamentação. Nós temos vários terapeutas, vários profissionais que já aprenderam a lidar com a técnica, já aprenderam a desenvolver a técnica, mas qualquer pessoa que tenha conhecimento e tenha desenvolvido um treinamento razoavelmente longo, assim, no sentido de você conseguir aprender melhor a técnica, você estará habilitado a utilizá-lo. Eu, por exemplo, fiz o treinamento, estaria, vamos dizer, capaz de fazer, posso fazer ou não fazer. A Andréia também já tem um tempo maior de estrada do que eu, de fazer desenvolver a técnica, e ela já está mais disponível para fazer. Então, por exemplo, eu, mesmo conhecendo como faz a técnica, enquanto no papel de juiz, eu prefiro encaminhar para alguém que vai ter a oportunidade de desenvolver isso com eles de uma maneira mais tranquila, para que eu possa continuar nas minhas funções de magistrado. Mas eu também poderia fazer. Tanto é que nas audiências, por exemplo, se eu puder usar algum exercício, não uma constelação em si, mas uma fala, um exercício, uma percepção, uma reflexão, eu posso e normalmente eu faço isso, que facilita bastante o meu diálogo, a minha condução com as pessoas que estão ali na sessão de conciliação. Significa, então, doutor André, que todo esse trabalho do facilitador ele é voluntário, ele não é remunerado nesse momento? Sim, mas isso no judiciário, né? No judiciário, até porque nós entramos no judiciário, como o doutor Cleito fala, pelo multiportas, que é pela mediação. Né? Tanto que não é só a constelação, tem oficina de parentalidade, a mediação, a conciliação, inclusive, eles passam por outras técnicas e, geralmente, por exemplo, lá em Contagem, eles são encaminhados para a constelação quando, talvez, casos mais complexos, que nessas outras técnicas não foi suficiente, né? Agora, outra coisa que eu gostaria de complementar, apesar de não ter a regulamentação profissional, mas tem já algumas diretrizes e alguns parâmetros. No judiciário, não é qualquer pessoa que vai trabalhar com a técnica, porque é um local de uma responsabilidade muito grande, onde erros não podem ocorrer, então tem um mínimo de formação,
é observado como que esse profissional atua, porque a gente tem uma situação diferenciada no judiciário, mas não só no judiciário, também no SES terapeuta. Então, é solicitado, sim, para aplicar a constelação, que a pessoa tem mais de 2 anos de preparação em uma formação, como também em prática. Porque nem sempre a formação teórica ela dá embasamento para o atendimento prático, é onde, né, doutor? A gente pode vir a ter ou não algumas complicações, porque o tema se expandiu muito, né? E também nasceram novas sementes, mas no judiciário tem que ter muita técnica, tem que ter muita precisão, muita informação, muito conhecimento. E conhecer também o mundo jurídico. Que o mundo, por exemplo, eu tenho essa energia do pioneirismo, agora a gente está indo para a educação, trabalhar a pedagogia sistêmica, aqui no estado de Minas. Mas o ambiente jurídico, inclusive até termos na constelação, nós temos que pensar bastante, e temos que rever alguns conceitos, né? Como é que a gente vai aplicar isso ali no judiciário? Isso é muito importante. Tem que ter uma técnica, tem que ter conhecimento, muita informação. Queria até acrescentar, Carla, essa fala da Andréa, porque o judiciário é um ambiente extremamente formal, né? E a técnica, ela é muito voltada para a área da terapia. Mas, veja bem, nós vamos fazer um casamento da terapia com o ambiente formal do judiciário voltado para a resolução daqueles conflitos que chegam para a gente. Então, eu preciso de ter esse cuidado justamente para isso. Olha, eu não estou aqui no judiciário para fazer terapia para as pessoas, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para resolver os conflitos que chegam. E para resolver os conflitos que chegam, dentro da formalidade que o processo exige de nós precisamos ainda observar algumas regras. Então, as diretrizes fixadas pelo Tribunal de Minas é justamente para poder casar com as regras do SET terapêutico com as regras do processo, do processualismo. Então, por exemplo, o facilitador ele tem que assumir alguns compromissos do tipo a questão do impedimento, a questão da suspeição, que se aplicaria a qualquer outra função que é auxiliar da justiça, né? Ele não vai ser remunerado nesse momento, porque nós ainda estamos trabalhando na questão da remuneração dos mediadores, mas ele precisa estar vinculado à questão da autocomposição, conhecer o que é o método autocompositivo, conhecer uma mediação para saber exatamente por que ele vai fazer a constelação no judiciário, porque a constelação no judiciário é para resolver os processos, né? Eu gostaria até que a senhora comentasse isso, doutor André. O judiciário não está para fazer a terapia. Complementar essa fala. A gente, por exemplo, um objetivo, restabelecer o diálogo, porque às vezes eles não estão conseguindo se comunicar e nem ao mesmo nem entabular um diálogo. Então, às vezes, eles passam por esse movimento, a partir disso, eles retornam para a mediação, onde o mediador vai conseguir dar prosseguimento na técnica de mediação, porque restabeleceu ali um diálogo, uma possibilidade de se olhar, né? Agora, nós não trabalhamos terapeuticamente, é uma forma bem objetiva, não tem esse viés do que nós podemos fazer no ambiente terapêutico, mas tem alguns diferenciais, sim. Por exemplo, como eu faço a escuta? Como a gente pode dar um acolhimento, mesmo que esteja no judiciário? Como nós podemos olhar essa pessoa de uma forma mais humanizada? Que é diferente quando ele está ali no gabinete, quando ele está ali escutando um juiz, quando ele está ali, né, com o aparato, com o staff do judiciário. Então, ali, sim, a gente pode fazer um acolhimento e eles se tornam muito receptivos, muitas vezes vistos de um outro contexto. Isso daí, né, traz um efeito nessas pessoas, porque, como nós falamos, a gente não tem muito tempo para dar exemplos, mas é muito interessante como a gente aplica a técnica e o quanto que eles realmente estão tentando resolver algo que é mais sutil no processo. Só que o processo ele tem uma demanda, ele envolve processo, envolve advogado, envolve custas, né? E o processo ele não vai, nem sempre a sentença, né, do juiz, isso já está mais do que comprovado, ela é suficiente para trazer satisfação às partes. Doutor Cleiton, quais são as descobertas fundamentais pelo constelado? Com essa resposta,
nós vamos partir para as considerações finais. Tá. Eu queria até acrescentar alguma coisa, porque para o constelado e para o profissional, eu posso dizer, inclusive, Carlos, que a constelação ela não é só para aplicar no jurisdicionado. Quando você traz a técnica para dentro do judiciário, você implica numa transformação no olhar do próprio profissional do direito em relação ao conflito. Nós saímos daquele lugar antigo de trabalhar pela litigiosidade, pelo ganha-perde, por aquela coisa de defender cada vez mais as teses jurídicas para dizer que eu tinha razão ou eu não tinha razão, para ocupar um outro lugar, um lugar onde a gente olha para as pessoas, para as suas dores e para os seus conflitos e busca resolver isso muito além das teses jurídicas, muito além daquilo que nós do direito conhecemos. Porque, às vezes, as questões não se baseiam apenas numa tese jurídica. Mais do que a tese jurídica, nós estamos lidando com seres humanos. E, ao lidar com seres humanos, é preciso que o profissional que também conhece do direito e conhece da constelação, ele passe a olhar o conflito de uma maneira diferenciada. Então, esse efeito ele é aplicado ao jurisdicionado, ele é aplicado ao profissional. Eu ousaria, inclusive, dizer, não sei se a Andréa concorda comigo, mas eu ousaria, inclusive, dizer que o direito sistêmico hoje ele deveria ser muito mais voltado aos profissionais do direito do que aos jurisdicionados, porque quando o profissional do direito ele atua sistemicamente, ele é muito mais efetivo na solução dos conflitos. Essas seriam as principais considerações. Agora, doutora Andréa. Então, interagindo aí com o doutor Cleito, com esse objetivo que nós demos início em 2018 com as oficinas sistêmicas, e nesse local a gente convida os profissionais do direito e também com o objetivo que a comunidade no entorno comece a conhecer e a participar das oficinas, que nesse local a gente tem uma liberdade maior, uma interação melhor, para que essas pessoas possam se beneficiar disso que o doutor Cleito comentou, porque realmente não é algo para só as partes, é para todo o profissional. E eu dou curso de direito sistêmico e eu gosto muito de fazer uma comparação com o direito natural, porque, na realidade, alguns princípios, como o doutor Cleito falou, algumas coisas que são trabalhadas no pensamento sistêmico, ele tem uma correlação com o direito natural. Então, a constelação ela não está tão fora, não é algo tão diferente que chegou, não. Quando nós vamos olhar o direito natural, a gente vai encontrar muita semelhança, muita proximidade. Né? Então, eu agradeço a oportunidade desse convite de poder falar sobre as constelações sistêmicas no judiciário, porque é uma ferramenta muito especial e mais uma porta, né, de pacificação social, de políticas públicas que estar aí a serviço da sociedade e que os conflitos possam ser, eles nunca vão terminar, vão ter aquelas situações. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, que eu penso que o doutor Cleito também já observou isso, tem casos que chegam para a gente que não há nenhuma possibilidade de nenhuma dessas técnicas serem utilizadas, nem mesmo a constelação, e nós entendemos isso como assim mesmo, aquela demanda, aquele litígio, ele vai precisar passar pelos trâmites tradicionais, e nós respeitamos também, quando é assim, o caminho escolhido pelas pessoas para resolver as suas questões, mas, no geral, a gente tem aí uma ampla aceitação e os resultados têm sido muito satisfatórios. Muito obrigado, doutora Andréa, muito obrigado, doutor Cleiton. Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cleiton Rosa de Rezende, que é o coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, e com a consteladora no Sejusc de Contagem de Belo Horizonte, Andréa Evaristo Coelho Rocha. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.